permutação simples, né? Como é que é definida a permutação simples? Então, dados em elementos distintos, tá? Chama-se permutação simples ou simplesmente permutação. Todo agrupamento ordenado, ou seja, todo grupo ordenado, ou seja, grupo onde a ordem dos elementos importa. Grupamento ordenado aqui, ó, sequência, né? Formado por esses n elementos. Então, a permutação simples de n elementos distintos é toda a sequência ordenada, né, formada por todos esses n elementos. Tá? Então, na prática é o seguinte, você tem 5 elementos, vai formar grupos com 5 elementos. Se você tiver 10 elementos, você vai formar grupos com todos os 10 elementos, onde a ordem dos elementos na sequência ela é importante. Tá? A permutação simples de n elementos é dada por n fatorial. E Pn é igual a n fatorial. Então vamos aos exemplos, né? Aline, Bia, Cláudia e Diana são alunas do 6º ano de um colégio. E na classe ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Então imagina que você tem uma fileira de 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Tá? Elas ocupam essa fileira aqui de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fila, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 cadeiras? Então, estão aqui as 4 cadeiras e você tem 4 alunas, né? Aline, Bia, Claudinha e Diana. Então a professora sugeriu o quê? Vocês vão ficar mudando a posição todos os dias. E aí a pergunta é, quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades? Tá vendo? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, no primeiro dia, a Aline sentou aqui na primeira posição, Bia na segunda, Claudinha na terceira cadeira e Diana na quarta. No dia seguinte, poderia ser Bia na primeira, Aline na segunda, Claudinha continua na terceira e Diana na quarta. Tá vendo? No outro dia, poderia ser Claudinha na primeira, Diana na segunda posição, a segunda cadeira, né? Bia na terceira e Aline na quarta. E aí vai, né? Misturando aí. A pergunta é, quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades? Tá? Então veja aqui, ó, que a gente tem uma sequência, né, ó, sequência ordenada. Por quê? Porque à medida que você trocar a posição aqui, ó, já é uma outra sequência, é uma outra forma das meninas se acomodarem nas cadeiras. Então você percebe que aqui, ó, a ordem ela é o que? Importante. Então como é que a gente poderia resolver isso? A gente tem 4 elementos e a gente quer formar sequências ordenadas com os 4 elementos. Ó. Então a gente tem 4 elementos distintos e quer formar sequências ordenadas com os 4 elementos distintos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai permutar esses 4 elementos entre si. Então, seria a resposta: permutação, né, dos 4 elementos entre si. Ó. P4. Né? Você está embaralhando aqui, ó, A, B, C, D. Ó. Permutação simples dos 4 elementos. E a permutação de n elementos distintos é n fatorial. Então, P4 é o quê? 4 fatorial, que é igual a 4, 3, 2, 1. Isso vai dar 24. Então, são 24 sequências distintas. Então, para cada dia uma sequência. Então, quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 cadeiras? 24 dias. Tá? Seria a nossa resposta. De outro modo, como é que a gente poderia também resolver isso? De outro modo, a gente poderia resolver usando o princípio fundamental de contagem. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui 4 cadeiras, né? 4 cadeiras. E a gente vai tomar aqui 4 decisões. Ó. Quem vai ocupar a primeira cadeira da fila? Né? Primeira cadeira da fila.
Então, para essa posição, a gente tem quantas possibilidades de escolha? 4. Ó. Pode ser Aline, Bia, Claudinha ou Diana. Então, aqui a gente tem 4 possibilidades, né, para ocupar a primeira cadeira da fila. Digamos que a Aline ocupou essa posição. Para ocupar a segunda cadeira da fila, a Aline já ocupou a primeira. Para ocupar a segunda cadeira da fila, a gente tem quantas possibilidades? 3, ó. Se eu já tirei a Aline, então na segunda posição quem pode sentar? Bia, Claudinha ou Diana. Então aqui eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades. Digamos que Claudinha sentou. Na terceira cadeira restam quantas possibilidades? 2 possibilidades, né? Bia ou Diana. Então digamos que a Bia sentou aqui. E na última só vai restar o que? Uma possibilidade, que é a Diana, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental, o que é que a gente obtém aqui? Ó? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Daí, né, eu posso resolver esses problemas de permutação usando o que? O princípio fundamental da contagem, tá bom? Esse foi o exemplo 1. Vamos ao exemplo 2, né? Obter o total de anagramas da palavra prato. Anagrama, o que é isso? Anagrama é qualquer sequência obtida com as palavras, com as letras da palavra. Sequência essa que pode ter sentido ou não. Por exemplo, prato, se eu colocar aqui, ó, R-A-T-O-P, tá vendo? Eu misturei aqui, ó. Isso é um anagrama, né? Se eu colocar P-R-T-A-O, né? Isso aqui é um outro que anagrama da palavra prato. Então, anagrama é você pegar qualquer palavra, misturar as letras e cada sequência obtida é um anagrama, tá? Então ele pergunta o seguinte: qual é o total de anagramas dessa palavra prato? Então, a primeira coisa que você tem que observar é se a palavra tem letra repetida. Não tem, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, 5 elementos distintos, né? E cada vez que eu embaralho esses 5 elementos, eu obtenho uma sequência ordenada que é um anagrama. Então, como é que eu posso obter a resposta? Seria o quê? A permutação simples, né, dessas 5 letras entre si, ó, P5. Então, Pn é n fatorial, então P5 é 5 fatorial, né? E isso é igual ao quê? 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar 120. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, seria 120 a nossa resposta. Por outro lado, eu poderia também usar o princípio fundamental de contagem, né? Então, de outro modo, eu poderia resolver usando o princípio fundamental. Cada anagrama é formado por 5 letras, né? A palavra prato tem 5 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para ocupar a primeira posição aqui, ó, primeira letra do anagrama, a gente tem quantas possibilidades? A gente tem 5 possibilidades de escolha. Pode ser o P, o R, o A, o T ou o O. Então, aqui ó, são 5 possibilidades, né? Digamos que você usou a letra R, tá? Para a segunda letra do anagrama, se eu já usei o R, eu já vou eliminar o R. Restam 4 possibilidades, né? P, A, T ou O, né? Digamos que eu use o T. Para ocupar a terceira letra do anagrama, restam o quê? Já usei o T e o R. Restam 3 possibilidades, o P, o A e o O. Então, aqui, ó, 3 possibilidades. Digamos que eu usei o O. Quarta letra do anagrama, 2 possibilidades, né? Que são quem? O P e o A. Se eu usei o P, digamos, a última posição só é uma possibilidade, que é o A. Então, pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem, a gente tem aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, que é o fatorial de 5, que deu o que aqui, ó, 120. A mesma coisa, usando o que? O princípio fundamental de contagem. É isso aí, espero que você tenha entendido.